Muito bem, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Politic-Question, o seu podcast de política. E hoje a gente trouxe aqui a vereadora de primeiro mandato, ela que é da área de saúde, tem um trabalho extenso na área de saúde. Débora Santana, seja bem-vinda, vereadora. Eu que agradeço o convite, Daniel, por estar aqui neste dia de hoje, para podermos fazer um bate-papo aí, né, das ações e do trabalho da vereadora Débora Santana. E aos ouvintes, o meu muito obrigado por estar aqui assistindo e ouvindo. Perfeito. Pode apertar, Cleito? Rapaz, ela disse que tá tranquilo. Quem não deve, não teme. Não teme. Não, mas ela, embora seja uma vereadora de primeiro mandato, mas tem desenvolvido um trabalho aí, a gente tá acompanhando o seu trabalho. E assim, isso é uma função, até uma função social desse podcast, né? Porque eu vejo chegando perto de eleição, o povo às vezes só sabe na majoritária, só sabe quem é prefeito, governador e presidente. Aí chega na hora, na frente ali, pega qualquer santinho no chão e não sabe nem quem tá votando. Você tem a oportunidade de conhecer os vereadores da cidade. Pessoas que se alinham com o seu pensamento. Exatamente, né? E a gente também, aproveitando esse Outubro Rosa, né? Trouxemos aqui nada mais, nada menos que uma pessoa que tem autoridade para falar, que é da área de saúde, né? Perfeito. Vereadora. Pois é, Cleiton. Todo Outubro Rosa a gente tem feito um trabalho belíssimo em Salvador, levando informação, fazendo palestras, levando saúde mais perto das pessoas, porque ainda é inadmissível, né, que muitas mulheres, em pleno século XXI, ainda tenham a desinformação do câncer de mama, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e trazer aqui até dúvidas, se tiverem aí, podem tirar. Então, como a gente já conhece seu lado um pouco do lado vereadora, eu queria, porque normalmente a gente fala, como é que surgiu esse seu lado de vereador para política e tal? Eu fiquei curioso, porque a gente sabe que a senhora tem um histórico familiar de política e tal, mas eu fiquei curioso em saber como surgiu Débora, profissional de saúde, o interesse pela área de saúde. Pois é, eu tive um primeiro casamento conturbado, né? E eu não estudei até os 25 anos de idade, porque tanto meu pai como eu casei aos 17 anos. A senhora fala não estudou na educação básica ou no nível superior? Não, nível superior. No nível superior. Então, meu pai dizia que a gente tinha que trabalhar, e na época eu casei com 17 anos, tinha formado só o básico, né? Só que eu tive um casamento conturbado, passei por violência psicológica, violência física, violência patrimonial, todas as violências durante 10 anos. E um dia eu me separei, né? Pela Bíblia sempre dizia que só poderia me separar por adultério. E foi quando eu peguei ele com outra pessoa na minha casa. E ali eu disse, Deus, estou livre agora. E aí eu posso seguir em frente. E encontrei anjos na minha vida, que não sei quem é, gostaria um dia de encontrá-lo, que foi um senhor, um engenheiro da Petrobras, que estava passando por Ribeira do Pombal. E eu estava morando de favor na casa de Marisete. E ele conheceu a minha história e ele pagou esse vestibular para mim em Cruz das Almas. Pô, que massa. E ele incentivou que eu fosse fazer. E eu fui na cara e na coragem. Eu lembro que foi um domingo que eu fui para a Cruz das Almas e fiz o vestibular. E na quarta-feira eu recebi o resultado que eu tinha passado em enfermagem em Cruz das Almas. Feliz da vida, porém com a decisão difícil, porque eu tinha 2 filhos, um de 2 anos e um de 4. Você faz o quê com 2 filhos e tendo que sair para outra cidade? E mais uma vez Deus coloca o anjo, que é Marisete, lá de Ribeiro do Pombal, que eu já agradeço a ela sempre. Ela disse, vai estudar, que dos seus filhos eu cuido. E ela ficou com os meus filhos lá em Ribeiro do Pombal e eu vim para Cruz das Almas e comecei a estudar, fazer vestibular, fazer a faculdade. Não foi fácil, né? Uma menina do interior vai para outra cidade. No princípio eu morei com 7 mulheres de uma casa. Mesmo? Natural de Pombal? De Olindina, próximo de Pombal. A gente morou na casa com 7 mulheres, aí era uma maior confusão. Aí uma irmã me arrumou uma casinha no fundo da casa dela, onde eu fiquei. Lá só tinha um quarto e cozinha. E aí eu fiquei lá durante 2 anos em Cruz das Almas. Foi quando eu vim para Salvador, que o professor de anatomia Erasmo falou que eu tinha um sonho de trazer meus filhos, né, para morar comigo. E
quando o professor Erasmo falou que estava tendo transferência externa para Jorge Amado. Eram 2 vagas, tinham 23 pessoas, mas Deus me concedeu a honra de vir morar em Salvador, estudar na faculdade Jorge Amado, porque meu pai já era pastor aqui em Paripe, e aí eu consegui vir morar com meus pais em Paripe e trazer meus filhos também para morar aqui em Paripe, porque meu pai era pastor ali da Assembleia de Deus em Paripe. E aí foi quando eu vim para Salvador. Que história aí eu interessante, entrei viu? na saúde, né? Eu não imaginava que era assim, não. Agora sim, eu queria abrir um adendo aí, porque, assim, eu entendo que as igrejas, eu sou cristão também, né? Entendo que as igrejas têm um papel social muito importante, só que às vezes elas se prendem a algumas interpretações bíblicas que a gente precisa levar em consideração o contexto histórico vivido da época. E assim, irmão, me perdoe a Bíblia, mas pra mim, se um cara bate uma mulher, ele já traiu ela. Então, assim, que fique de lição pra vocês, mulheres que estão sofrendo violência aí, e que são cristãs e se prendem à sua doutrina cristã. Se você tá apanhando de algum vagabundo, se separe, por favor, porque Deus não vai se agradar de te ver apanhando, não. Posso te dar um diagnóstico? Pode, fica à vontade. Eu tenho um projeto, né, que a gente trabalha com levando psicologia, né, psicologia para as mulheres. Pelo último censo, 67% das mulheres que sofrem violência são cristãs. Meu Deus. Creia. Meu Deus. Velho. Jardim secreto. Meu Deus. Jardim fechado. Velho, que viagem. Isso também. Isso talvez saiu agora também, sim. se Talvez... você pegar, saiu até num jornal de São Paulo. Também. E a gente não pode pesquisar fechar os aí. olhos pra isso, não. Não, Porque de às forma vezes pensar a alguma. igreja, não sei o quê, não proteger a igreja. Irmão, esse debate ele tem que ser trazido à luz da igreja também. Não, ele é transversal, principalmente porque eu sou um cara curioso, eu vou pesquisar, né? Mas eu vou pode falar pesquisar, sobre, saiu vou atrás recente. desses dados, Saiu dessa recente. pesquisa. Eu confio, Eu não sei se acredito. foi na Folha de São Paulo, mas saiu recente essa pesquisa. Não, eu acredito. Agora também assim a gente precisa também ter 2 interpretações, né? A igreja também não deixa de ser um hospital. Não, com Então certeza. essa mulher que é vítima de violência, ela procura a igreja como um refúgio, e se é uma mulher cristã, porque eu tô passando por um problema desse em casa, procurei a igreja e sou cristã e sofro violência, ou ela já está nesse lar cristianizado e é vítima de violência, Sim, sabe? entendi. A gente tem que... Tem que Mas fazer esse enfim, aspecto. isso que você falou, isso é fato, né? Mas A gente precisa, assim, claro que orar, acho que a gente precisa entregar nas mãos de Deus aquela pessoa. Eu não sou a favor, assim, faça. Não, acho que a gente aconselha. Eu sou contra também, assim, não adianta tratar só a mulher. Eu tenho que tratar o homem agressor, porque ele vai preso, faz tudo, mas e o tratamento do homem agressor? Como é que faz? Não tem um tratamento para o homem agressor. a gente tem que começar também a executar, a levar a sério também uma série de coisas. Porque a gente vive numa sociedade onde medida protetiva não é respeitada. Pois é. Você tem 200 metros de distância da pessoa e o cara simplesmente descumpre. E a gente vê que tá E depois que acontecendo morre, mesmo. que você vai falar, ele descumpriu. Pois matou, e mas... às vezes mata por motivo banal. E nada justifica a agressão. Mas quando você vai tratar o agressor, ele viu o pai fazer isso. Tem um histórico. Ele tem um histórico de rejeição, ele tem um histórico dentro dele que leva ele, às vezes, a agir do mesmo jeito. Eu lembro que eu tiro isso pelo meu filho, eu conto porque meu filho já é 27 anos, já sabe. Quando eu vi meu filho, eu fui falar mais alto com meu filho, e o meu filho respondeu para mim, não venha não, senão eu vou fazer igual meu pai. Eu já vi o quê? Que aquela criança, que o meu relacionamento foi formado, estava formando um agressor, né? Então, a gente tem que tomar pé onde esse agressor viveu, qual o ambiente, para tratar ele Isso também, é cultura. entendeu? Pra Cultura, no final das contas, o que é? É o cultivo da natureza humana, não é isso não? Isso. Então, cultura ela é algo que você transmite, atravessa gerações. Então, se você viveu num ambiente onde culturalmente a gente já sabe que a gente vive nessa cultura mesmo patriarcal, machista. Não dá pra ignorar isso. Não dá pra você ignorar isso. A gente vive num estado que é o terceiro estado, quer dizer, o terceiro estado brasileiro com o maior índice de violência contra a mulher.
Pois é. E mesmo assim a gente recebeu agora a Casa da Mulher Brasileira, né? Que tá sendo inaugurado, eu acho que pela prefeitura, é uma concessão. Isso. Que a prefeitura vai administrar Federal. 2 anos e o governo federal administra 2. Mas não dá pra ser ignorado, né? A gente precisa realmente debater sobre isso. Urgente. Agora, Débora, tem o seguinte também. Eu acho que o primeiro contato que eu tive contigo foi em 2020. Não sei se você vai lembrar. Que a gente se encontrou no antigo Extra Paralela. Opa, saudades. Antigo Extra. Aí eu entrei no seu carro, você tava falando da sua campanha e tal. A gente foi... E tava no meio da pandemia, cara. E acho que foi a campanha, assim... Acho mais desafiadora pra todos os candidatos. Sim. E aí a gente tava lá e do nada você recebeu uma ligação do hospital. Não, eu tenho que ir pro hospital agora. E a gente entrou naquele... Lá no... Acho que foi no Roberto Santos, né? Numa situação meio pandêmica, meio que caótica. Você foi com ela? Eu fui com ela. E ela foi lá. Como é que foi administrar, tá à frente, na linha de frente de saúde, né? Em um período tão delicado que a gente viveu, assim, que... Acho que todo mundo teve medo. Eu imagino os profissionais de saúde que estavam todo dia ali se expondo. Para mim foi bastante complicado porque eu fui a primeira enfermeira do hospital a pegar Covid. E queriam me... E foi assim uma coisa surreal, assim. Eu tava na linha de frente, aí eu vi que tava tossindo e tava... Mas aí eu fiz o primeiro teste, deu negativo. Aí eu fiz o segundo, deu negativo. Então eu meio que... Não, é só uma tosse mesmo. E aí piorei. Eu lembro que eu tava em casa e eu já tava... Pra Sentindo deitar, falta, já né? tava sentindo falta de ar. Aí eu resolvi ir no hospital, no Roberto Santos, pra fazer uma tomografia pra ver se, já que tinha dado negativo os 2, tinha alguma coisa. E aí eu fiz a tomografia e voltei pra casa. E aí deitei muito mal. Com 2 horas depois, o médico da emergência me ligou. E imagine você receber uma ligação, Débora. Eu diga, doutor, você confia em mim? Aí eu falei, tem uma opção? Volte agora. Você está com 70% do pulmão comprometido, 70 você precisa ser internada de urgência. Eu desci, e quando eu desci com minhas coisas, chorando, e assim, eu meio que desfaleci na garagem. Minha filha na época, né, tinha 8 anos, ela me abraçou e disse, minha mãe, não morre não. Meu pai já morreu, não me deixe sozinha. Rapaz, Nossa. parece cena de filme. Deus é mais. Sua filha lhe abraça, pede para você não morrer, morrer. porque o pai dela morreu, eu estava grávida dela. Eu estava grávida de 7 meses. Aí ela não conheceu o pai. E aí me pede. Meu Deus. Isso pra mim foi assim... Aí eu entrei naquele carro, Uma meu coisa que filho... foge do seu poder, né? Aí entrei no Roberto Santos, fui direto pra UTI. E passei o Dia das Mães na UTI. E eu lembro que um dia os aparelhos começaram a apitar, e eu tava indo embora. E eu pedi pra não me... Eu pedi assim, se eu tivesse que morrer, eu queria morrer no Roberto Santos. Queriam me transferir para outros lugares. Eu pedi, doutor Zé, não me transfira daqui. Se eu tiver que morrer, eu quero morrer aqui. É aqui que eu construí minha vida, é aqui que eu amo. E eu recebi tenho até hoje, um porta-retrato dos meus filhos, no Dia das Mães, pedindo para aguentar e sobreviver. Pesado. Que droga, eu tô chorando. Que droga. E eu sobrevivi 28 dias. E por incrível que pareça, eu recebi alta dia 28 e dia 10 de junho eu fui convidada a coordenar todos os centros de Covid da FABAMED. E de novo eu voltei para a linha de frente. Agora dessa vez... Já de uma forma imunizada, diferente. curada. Eu peguei 5 vezes Mas- Covid na campanha. 5 vezes. Mas foi muito difícil. Eu passei o aniversário da minha filha internada, eu passei o Dia das Mães internada. Minhas colegas, como era no iniciozinho, minhas colegas batiam na porta assim, botava comida e saía. Então eu me senti uma leprosa daqueles Mas era tempos. assustador. Sim. Agora, eu fico imaginando que todo mundo, se você for perguntar, todo mundo tem essa história contada de uma forma diferente, e isso é interessante, né? Verdade. Eu, por exemplo, lá de cá, eu sou professor, né? Eu lembro como se fosse hoje, rapaz. Eu tinha ido para uma escola nova, e aí, de repente,
Aí começou aquela coisa, vai ter carnaval, não vai ter carnaval. Não, aí começaram várias teorias, né? Não, eu lembro como se fosse hoje. A Covid não vai chegar aqui no Brasil, não, por causa do nosso clima. O clima lembro disso. Rolou carnaval. Você só vai ser uma gripe. De repente, a escola que eu trabalho, uma das escolas que eu trabalho, chegou e falou assim: a gente vai suspender a aula por 15 dias. Né? Depois de 15 dias a gente volta e vai ficar nessa até estabilizar esses 15 dias. Não voltou mais. Não voltou mais. Acredite no que eu vou te falar. Eu tive formatura de 3º ano de ensino médio, feito online. E aí eu tive a oportunidade recentemente de encontrar minhas alunas. Elas falaram uma coisa pra mim que machucou bastante. Ela falou assim: professor, a gente sonhava com a nossa formatura desde o 1º ano do ensino médio. Imagine quanta frustração, né? Porque todo aluno do 3º ano, cara, o terceirão, ele chega ali e fala: sim, sou terceirão, né? Eu quero tirar onda agora, né? Sim. E aí... Eu, na verdade, assim, uma das coisas que eu presenciei, assim, que mais me chocou nesse período da pandemia foi o desespero. Porque, assim, antes eu trabalhava com política e mercado privado. Só que aí as coisas foram dando certo na política, eu acabei ficando só com o mercado privado. O desespero dos empreendedores era surreal, velho. Era surreal. Assim, teve cliente que me procurou chorando, sem saber o que fazer. Daniel, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que pagar o aluguel do shopping, o shopping não vai... E os shoppings? Esqueça. Ninguém falou assim, não... Não teve isenção de nada. Não teve nada e a galera desesperada. Sim. E tipo assim, como eu tomava isso muito pra mim, tinham dias que eu não dormia, velho, com falta de ar. E às vezes eu pensava que eu tava com Covid. Às vezes eu sabia que era o desespero da galera. Eu falava, velho, o que eu vou fazer? Assim, graças a Deus a internet ajudou muito. Tipo, eu tive cliente que vendeu 60, 70 mil em 20 dias por conta da internet, entendeu? Mas tipo assim, tiveram outros que eram ligados a serviço que passaram muito mal, velho. Sim. Passaram muito mal. Então assim, foi um período... Assim, e me diga uma coisa, aí nesse período de pandemia, a eleição, a senhora chega e se elege. E por né? De 0 a 100, né? De 0 tipo a 100, assim, né? Terceira mais tava votada. na UTI, a terceira mulher mais votada. 518 e 7.586. 7.586, a terceira mulher mais votada ali, dentro desse processo todo. E dessa vez em uma outra instância, né? Legislando. Primeira coisa, como foi? E não foi fácil. E não foi fácil. Porque meu pai, eu acreditava que meu pai que ia me dar a eleição, porque como eu não tinha... Deus me disse que, não sei se acredito ou não, mas Deus falou que eu ia ganhar com os pequenos. Então eu não tinha um ministério grande, uma convenção apoiando, eu não tinha pessoas, empresários, pessoas grandes, e eu acreditei que meu pai poderia me ajudar, por ele ter sido deputado, tinha perdido a eleição, estava 2 anos afastado, mas ele foi pastor em Salvador, conhecia muita gente. E aí eu lembro que eu falei assim, meu pai, eu vou perder a eleição, ou o senhor vem para Salvador, que ele já estava em Olindina nessa época, porque como ele perdeu há 2 anos, sim, ele tinha ido para Olindina. Aí eu falei, ou o senhor vem para Salvador me ajudar, ou eu vou perder a eleição. E aí ele, pronto, então eu vou passar 30 dias aí com você. Ele chegou no sábado, na segunda, Deus colocou ele com Covid-19 no leito do Santa Isabel. Meu Deus. E aí eu disse, agora eu tô só. Agora não tem mais ninguém. Achava eu que estava só. Aí eu fui para o leito, pro Santa Isabel. Todos no meu Instagram tem, a gente orava todo dia na porta meia-noite daquele Santa Isabel, porque ele foi em estado grave, muito grave. E aí eu lembro que um dia à noite ele teve alta da UTI e eu comecei a dormir com ele porque minha mãe não aguentava mais. E eu disse, ó Deus, política passa. A vida do meu pai é mais precioso. Então eu vou desistir e vou cuidar do meu pai. E aí meio que eu desisti da campanha e fui para dentro do Santa Isabel. E aí um dia meu pai teve uma parada na minha frente. E eu que subi nele, tive que reanimar, tive que chamar, gritar as pessoas. E aí nessa luta entre a vida e a morte, foram 2 horas, ele foi para UTI e eu fui para casa. 5 horas da manhã cheguei em casa, minha mãe achou que ele já tinha morrido. Sei que ele saiu faltando 9 dias para as eleições. Eu achava que já era um projeto falido, porque eu tive que sair da campanha para cuidar dele. Você fez 9 dias de campanha? Não, eu já tinha feito. Foram dos 28 dias que ele passou lá, né? Foram 28 dias dedicados a ele. Sim. Então, o crucial, que a campanha é um mês. Faltando um mês, eu estava dentro do Santa Isabel, cuidando do meu pai.
E aí saí dali do Santa Isabel faltando 9 dias para as eleições. Tipo que parece, não vai dar certo. Mas isso também eu costumo dizer que eleição é sempre um trabalho coletivo, né? A senhora também deve ter dado sorte de ter uma equipe também que bancou isso. É isso aí que eu ia bancou falar. Isso, né? Porque a equipe lá fora trabalhando. E assim, eu encontrei, aí um dia, faltando 15 dias para as eleições, que eu tinha assim meio que desistido, eu estava saindo ali de uma igreja no Alto de Santa Cruz, da pastora Nádia. E um bêbado pegou na minha mão. Olha aí. E eu corri dele, lógico, né? Eu saí correndo do bêbado. Aí ele correu atrás de mim e disse, você vai virar as costas para mim? Quando eu olhei para o bêbado, ele disse, o melhor de Deus está por vir, mas você está acreditando nos homens da terra e esquecendo de acreditar no Deus que vai mudar a sua história. Quando eu vi aquele bêbado falar comigo, eu tomei posse e aí... Pô, você usou uma mula, não podia usar um bebum, pô? Pois é. Pois é. Porque assim, às vezes eu ia pra igreja e muita gente falava, mas eu dizia, não, porque a irmã me conhece, fulano já sabe quem eu sou. A gente relativiza. Então, e agora, e me diga uma coisa também, aí, pra quem... a gente esqueceu de falar uma coisa interessante, né? Pra quem não sabe ou quem não conhece, a senhora é casada com o Ziel Bueno. Com o Ziel Bueno, né? Isso. E aí, uma coisa que eu sempre quis te perguntar isso, o Ziel também foi candidato. Foi, mas a gente não se conhecia. É mesmo? Não, nunca vi. Ah, vocês não se conheciam na campanha? Não. E como é que vocês se conheceram? Aí já foi 2 anos depois. Porque assim, eu concorri para vereadora e ele também concorreu para vereador. Só que eu não sabia nem quem era ele, nem ele sabia quem era eu. Eu pensei que vocês já eram casados e aí... Não. Porque você já perguntou, rolou meme? Ganhei, você perdeu. Eu ia perguntar se ia rolar. Ou se não, já pensou? Tipo assim, os dois ganham a eleição, aí ele chega, barra, não vota a favor no projeto dela. Por que você votou contra meu projeto? Não, Vai dormir no sofá hoje. Não, eu não conhecia na eleição, nem conhecia ele. Eu tenho um projeto, depois que o pai da minha filha faleceu, eu criei um projeto Mulheres Resilientes, pai de Maria Eduarda. E esse projeto começou pequeno, 17 pessoas, e graças a Deus, o último deu 2.800 mulheres. Massa. E aí a gente estava com esse projeto, e foi logo pós-pandemia, né? A eleição foi em 2020. Aí, 2021, a gente não teve. Quando foi em 2022, não, em 2021, a gente quis fazer o Mulheres Resilientes em outubro. Só que o pessoal estava ainda com aquele receio, voltando os eventos e tal. Aí, um assessor meu, na época, falou assim, por que você não anuncia na Band? Que aí, você anunciando, as pessoas vão saber que vai ter o Mulheres Resilientes esse ano e as pessoas vão se inscrever. Aí ele passou uma proposta, só que veio caríssimo. Aí eu falei assim, não dá pra mim. Aí eu sou pidona, eu sou uma pessoa que eu peço mesmo. Aí eu resolvi ligar para pedir um desconto. Pra ele? Pra ele, porque no final do contrato tinha o nome dele. Passei um WhatsApp, tu respondeu? Não respondeu. E aí, quando foi, aí se passaram 15 dias, eu resolvi ligar de novo. Não é possível que esse povo não vai me dar um desconto para poder eu fazer a divulgação do Mulheres Resilientes. Aí, por incrível que pareça, estava tendo um programa na Band sobre depressão e violência da mulher. E aí, naquela hora do programa, eu tinha passado um zap. Moço, me ajude aí, me dá um desconto desse negócio para eu poder avisar. É um projeto de saúde de mulher, de depressão, de violência. Aí ele falou, você tem como vir aqui agora? Olha. Aí eu falei, cara esperto. Tenho. Mas naquele momento era trabalho. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ele já foi botando o microfone. Eu disse, não, nunca apareci na televisão. Nem bota, porque eu não vou saber e falar. Não, você vai só contar a sua história. Aí eu contei a minha história, né, do que eu passei, tudo na minha vida. E aí, durante o programa, segundo ele conta, né, que na hora que eu estava falando da minha vida, ele disse, essa é a mulher da minha vida, eu vou casar com ela. Eita. E olha aí o foi bichinho. quando ele marcou para assinar o contrato. Só que ele marcou num lugar, num restaurante romântico. Olha aí. E eu sou um Zé. cavalo. Eu olhei pra cara dele assim, olha, você tá lidando com a pessoa errada, me desculpe, vou embora, você deve ser casado, deve ser alguma coisa, eu não quero isso pra minha vida. Aí eu peguei e larguei o doce nele.
E ele, calma, meu nome é o Zé Bueno, sente, pelo menos sente. E aí, dali pra lá, a gente namorou, noivou e casou. Olha aí. Que Tá vendo aí? viagem, né, velho? Ah, valeu a pena, né? É. Rapaz, assim, eu ainda quero falar um pouco sobre essa questão da saúde, porque como você passou pelo Roberto Santos, é um hospital do estado, né? Isso. Você deve ter lidado muito com a questão da regulação, que é uma reclamação muito frequente das pessoas, né? Me diga aí, Que eu vou Débora, de contramão. Você vai contra, né? Vou Você é contra. Me diga aí sobre a regulação, o que você acha que deveria mudar nisso aí? A regulação é simplesmente assim, é hospital. Por quê? O povo culpa muito a regulação. Mas a regulação, ela pega todo o... Eu digo isso porque eu trabalhei dentro de alguns hospitais. E assim, você tem 10 leitos para aquela especialidade. Por exemplo, vamos falar de neuro, que é a que mais... Sim. Acidente de moto, aneurisma, AVC. Sim. Então, você tem lá, vamos dizer que tinha 40 leitos para Bahia. Se a senhora quiser pegar um docinho aí, fica à vontade. Tá. Aí você tem 40 leitos para Bahia. Se o centro cirúrgico não roda, aqueles 10 leitos estão sendo ocupados. Então, eu só tenho uma sala lá mesmo, só tinha 2 salas, uma sala para neurocirurgia operar. Não funciona sábado e domingo. Não funciona à noite, só emergência. Aí você fica com vários pacientes internados, sem operar, engarrafando a regulação, lógico. Se você está com o hospital sem rodar, como é que você traz mais gente de outro lugar? Então, às vezes, a culpa está na gestão dos hospitais, na questão dos leitos e de rodar o centro cirúrgico. Como é que pode um hospital de grande porte como o Roberto Santos ter 8 salas cirúrgicas e uma só para neurocirurgia, uma para vascular, outra, e final de semana você não opera no Roberto Santos, só emergência para a proporção do estado. Aí, em vez em quando, fazem um mutirão. Agora, eu, na minha visão, para rodar a regulação, é centro cirúrgico funcionando 24 horas. Eu duvido que se o médico recebesse por produtividade para operar, se a regulação não rodava. Agora ele já sabe que no final do mês ele é contratado do Estado, o dinheiro vai cair independente da cirurgia que ele faça, tu vai fazer quantas cirurgias? Vai fazer o que você achar por bem fazer. Então, assim, fica complicado a HGE e outros com um centro cirúrgico desse tamanho e não poder rodar. Então, claro que tem outros hospitais que poderia estar fazendo cirurgia como vesícula, o Estado poderia, em outros hospitais pequenos, que poderia estar fazendo cirurgias que não precisava vir para Salvador, né? Então... Eu acho que eu conheço Rita, que é a gestora da regulação, ela faz um belíssimo trabalho, só que ela entrava na questão de vagas dentro dos hospitais que poderia estar rodando melhor e fazendo gestão melhor de suas vagas. Com a estrutura funcionando mais tempo, né? Com mais leitos também, acredito. Eu tentei, quando eu estava no Roberto, que o centro cirúrgico funcionasse 24 horas. Mas, assim, o médico diz que ganha pouco para poder rodar. Então, por que o Estado não faz um incentivo para esses médicos ganharem por produtividade? Você já tentou um projeto de indicação dessa natureza? Não, porque é município, né? Eu posso, realmente posso fazer um projeto de indicação, sim, O pode. município pode fazer. Pode sim, verdade. Aí a gente falou, a senhora Pode falou ser, aí. ó, já anota Já é uma dica. Aí, ó, É tá uma aí. dica aí, ó. O legislativo aí, ó. É. Ele tá ali ouvindo, só fazendo assim, ó. Não sei o que é que ele... Agora, Débora, me diga uma coisa. Você vai, a gente estava falando aqui, né? Você passa por essa eleição. Você falou que a sua eleição foi dos pequenos, né? Os pequenos que te elegeram. Aí você assume a cadeira. Como é que foi esse desafio de ser uma mulher na Câmara Municipal de Salvador, em seu primeiro mandato? Quais foram os desafios que você encontrou sendo mulher, né? Dentro de um ambiente dominado por homens? Me fala um pouquinho sobre essa experiência. Muito difícil. Não só para mim, acho que para todas as mulheres. Você tem que vestir você tem que ser guerreira mesmo. Acho que meu nome faz jus, a Débora da Bíblia, porque você tem que ir para cima, senão te engolem. Você realmente é um clube do clube dos bolinhas, Luluzinha não, o clube dos bolinhas, e ali fazem
complôzinho ali, aquela gestão, e as mulheres realmente perdem muito, não tem tanta abertura ou tanta inserção como deveria, por conta de ser, como você falou, uma coisa bem fechado, bem deles mesmo. Hoje você faz parte de alguma comissão? Sim. Quais são? De direito da criança, do direito dos deficientes. Olha só. Acessibilidade, né? Agora você falou aí dos pequenos, é isso que ficou na minha cabeça. Você tem um projeto, né, que fala sobre a regulação das igrejas. Como é que é? Como é que é? Igreja legal, alguma coisa assim, né? Minha igreja legal. É porque hoje a gente vê que as igrejas, ela tem um papel importante dentro das comunidades, onde faz um trabalho social, onde o poder público nem entra às vezes, mas a igreja está lá. Só que esses terrenos são invadidos ou não tem documentação, alguém cedeu para a igreja abrir ali, alguém ali fez essa concessão, e para poder ter o registro da igreja, ela tem que ter IPTU. E aí a gente entrou com esse projeto para que a prefeitura pudesse legalizar essas igrejas, dando sim o título de posse para poder tirar o IPTU e para ter seu CNPJ. Então, a gente precisa estar dando essa legalidade às igrejas. Assim como o prefeito apresentou aí o projeto Minha Casa Legal, eu já tenho esse projeto Minha Igreja Legal há 2 anos. Já tinha antes, né? Que a gente já ajudava, e como vereador eu apresentei o projeto. E até a gente estava falando antes de começar o programa sobre esse estudo que saiu, né? Que as igrejas evangélicas, acho que foram as denominações que mais cresceram, mas sobretudo pelas igrejas mais pentecostais ou neopentecostais, que são as que invadem mais ali o interior das comunidades e fazem esse trabalho. As igrejas do reteté e do manto. Exatamente. Invadem ali as comunidades e fazem trabalhos sociais e tudo mais. Às vezes até de ressocialização, né? Porque a gente tem um histórico muito grande de pessoas que foram envolvidas na criminalidade. Rindo, né, ela falou disso, aí eu lembrei de que uma vez um cara chegou pra mim. Aí falou assim, Benção, você tem cara de reteté. Eu tenho até do manto. Aí ele chegou pra mim e falou assim, rapaz, você é de que linhagem, irmão? Aí eu falei, como assim, de rapaz? Bin Laden? Não, você é de que linhagem? Eu falei, linhagem. Como assim, irmão, linhagem? Ele, do Lavassura ou do Decanto? Eu falei, oxe, peraí, que viagem é essa? Nem eu sei. Eu nem sei disso, entendeu, cara? Mas tudo Isso bem. Isso é coisa de Ataíde. De Ataíde. Foi ele? Foi. Ataíde é de qual linhagem, Débora? Quem sabe? Do Recanto. Do Recanto. Enfim, vai. E aí, tipo assim, a gente tem essa importância, essa relevância, mas assim, no caso, né, das igrejas evangélicas que fazem esse trabalho de, às vezes, ressocialização. Tem muitas igrejas que também fazem trabalho dentro de presídios, né? Enfim. Sim. Mas, assim, nesse tempo, percebe-se que você participou de algumas votações importantes na Câmara de Salvador, né? E dentre elas, a do Plano Municipal de Cultura, né? E você acha que votou a favor, incluiu o movimento evangélico, gospel? Como é que foi? Desde quando eu fiz minha primeira eleição em 2016, que no meu projeto tinha a inclusão do segmento gospel, a visibilidade, né, do segmento gospel. E aí eu criei o projeto Louva Salvador, que é um projeto onde a gente tem o concurso gospel, né? E esse concurso revelava talentos de Salvador. Então a gente fez vários bairros ouvindo essas pessoas, fazendo a eliminação com jurados e tudo. E aí a gente levava os 10 mais votados para poder fazer o final do concurso. E foi muito gratificante incluir. Aí sim, começou o gospel ter uma visibilidade Tanto em que Salvador. Esse mês a gente está no mês da cultura gospel, né? E está incluído nesse mês esse campeonato esse concurso está dentro da programação, concurso para poder descobrir novos talentos. E a gente fez durante 3 anos, né? Vem fazendo, e agora está sendo feito pela prefeitura. E não só, na época eu briguei também pela inclusão, não só do gospel, mas também de alguns artistas que estavam fora da pandemia para receber. O mundo gospel não estava inscrito para receber o auxílio emergencial. Sim. Eu consegui em 48 horas inscrever
todos o que pôde, né? Porque é aquela questão, assim, teve gente que não acreditou. Ela tá querendo os dados porque ela quer fazer política com isso. Então, aí quando o dinheiro caiu na conta de alguns, aí me ligaram, como é que faz para se inscrever? Aí agora o cavalo já passou, já selou. Então, nem tudo que a gente faz é porque quer se amostrar ou porque é política. Exatamente. É porque a gente queria incluir o gospel e conseguimos. Hoje o gospel, se tiver qualquer coisa, já recebe seu auxílio. E agora Até estamos porque no o mês... sentido da política é cuidar de gente também, né? Se não tiver gente, qual o sentido? Se a gente Pois for é. analisar hoje em dia, é muito fácil você ser de algum extremo, né? Porque, na verdade, quando você vê que político, seja ele que disputa executivo, legislativo, quando ele adota uma postura... Executivo é mais complicado, né? Porque o cara precisa ter uma abrangência maior do atendimento ao público. Mas quando você fala de legislativo, a gente vê muita gente que gosta de defender os polares, né? Eu sou de esquerda, sou contra o fundamentalismo cristão, não sei o quê, eu sou de direita, eu sou a favor da família e tal. Às vezes é mais falácia mesmo. O cara tá usando aquela narrativa pra Pois poder surfar é, e tal. Eu isso. costumo dizer hoje em dia que o difícil mesmo é você ser consciente. Pois É é, você ser coerente. E eu não vou citar nomes, mas acontece isso. Eu que trabalho com gospel, eu que dei uma visibilidade ao gospel, fiz o auxílio emergencial para o pessoal, para o gospel, trouxe no plano de cultura a inclusão das igrejas também para ter fomento da cultura gospel. E aí fica uns querendo pongar agora que o gospel está visível, agora que... Inclusive o prefeito até sancionou um projeto aí, não é isso? Isso. E aí agora fica A senhora alguns participou desse vereadores... Participou, Sim, ela participei. Aí fica alguns vereadores querendo surfar na onda e fazendo com que... Querendo assumir o protagonismo, querendo né? assumir o protagonismo, que é aquele... Mas assim... Entrego na mão de Deus, Deus é justo e aquela fará história, né? justiça. Ninguém quer assumir filho feio. Só um filho só bonito. Quando bonito. tava lá embaixo, que não era visível, que a gente foi de bairro a bairro, trouxe a igreja para dentro, incluiu, brigou. Aí, agora que o negocinho tá bonito, que o prefeito aprovou a cultura gospel. Agora tem outra coisa também, né? A gente tá falando aqui, falou da sua agenda em saúde, em relação ao gospel, às mulheres, mas a senhora também tem um projeto que é um centro de saúde do homem, né? Isso. E o que acaba hoje em dia sendo um contrassenso, principalmente por ser uma mulher, Cuidando as pessoas podem falar, pô, mulher, já tem tanto homem falando de homem, você mulher vai falar de homem, de saúde do homem. Como é isso? Me conte sobre esse projeto e o que te motivou, né? Eu só discordo um pouquinho assim, não tem tanto homem falando de homem. Porque se tivesse, realmente. a maioria dos vereadores sempre foram homens e nunca pensaram em fazer nenhum projeto para os homens. Não tem na casa desse tempo todo. É porque o homem acaba se beneficiando pela cultura daquele corporativismo, né? Digamos assim. Já tem muita coisa Então, para não homem. A pensa. sociedade foi pensada para homens, né? Eu digo não, eu já digo que é porque eles têm plano de saúde e não sabem o que é estar na ponta com a sonda vesical, um homem com 47 anos, com um estreitamento, né, do seu canal urinário, usando uma sonda com a sua mulher com 40, vida sexual ativa e sem poder ter relação porque está usando sonda, porque o Estado não faz a raspagem, porque o município não tem um local que ele vá lá, faça a raspagem e possa retirar a sonda. Então, é porque ninguém nunca viveu o que eu vivi dentro do Roberto Santos com pessoas com 47 anos descobrindo o câncer de próstata e ficando impotente, tendo que usar uma prótese peniana para não perder o casamento. Então, quem está lá é homem e tem plano de saúde, mas quem não tem plano de saúde vai virar na fila do SUS com a sonda anos e anos sem conseguir um atendimento, porque a prioridade do Estado são os cânceres malignos, e eu não sou contra isso, mas e os benignos? E as raspagens? E a próstata benigna, que é para ser tratada, para dar dignidade ao homem? Por que não? Só que a mulher briga, e o homem não sabe reivindicar o seu. Aí eu cheguei para reivindicar, só que eu fico triste porque até agora o projeto já passou na Câmara, mas já foi aprovado na Câmara? Na Câmara, mas não foi sancionado ainda então, pelo prefeito, né, que é homem.
que eu Tá todas chegando as Novembro Azul aí. vezes, Pô, todas prefeito. as vezes que eu encontro com ele, eu falo: prefeito, o centro de Qual a saúde câmera do dela aqui? homem. Peça ao Pro prefeito, estamos chegando Novembro Azul, já tenho 3 anos lhe pedindo o centro de atenção à saúde do homem. Então, por favor, prefeito, dá esse presente para os homens da nossa capital, que o senhor sabe que o custo é tão mínimo referente ao custo altíssimo que temos com internamento e com pessoas já com câncer avançado ou com doenças tão benignas que poderia dar uma sobrevida melhor a um casal. Perfeito. Aí, ó, Bruno Reis, tá aí o aviso. Sanciona. E se você, junto com o Bruno Reis, Sobe ficou a até hashtag aqui... aí, hashtag sanciona Bruno Reis. Pelo amor de Deus, se você, que nem Bruno Reis, chegou até aqui pra assistir o apelo de Débora, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, né, não, Cleiton? Exatamente. Sempre tem aí um entrevistado novo, trazendo conteúdos relevantes. A gente tá aqui com a vereadora Débora Santana. Seu Instagram, Débora? Débora Santana BA. Pronto, então a gente tá aqui com ela. Todas as redes? Todas as né? redes. Então a gente tá aqui com ela, tá trazendo assuntos muito relevantes sobre a nossa cidade, sobre saúde, né? E agora me fale um pouco também, já que a gente tá falando mais sobre essa área de saúde, quais são os projetos que você tem assim voltados para a saúde da mulher, hoje apresentados na casa? Um aprovado, hoje já é lei, né? Eu sempre, antes, hoje já tá menos, mas a gente entregava quentinhas nas ruas à noite com o pessoal da igreja, que a gente faz ação. E aí eu via mulheres com resto de pão e papelão usando como absorvente. E aquela ali, ela pegava o miolo do pão, comia o pão, a casca, e pegava o miolo e fazia de OB, de absorvente. Porque não tinha dinheiro para comprar um absorvente. Isso pode dar infecção, não? Nossa, muitas. Meu Deus do céu. E aí, eu vendo aquela situação, eu disse: um dia, se Deus me honrar, eu vou fazer alguma coisa por essas mulheres. E Deus me honrou e eu fiz o projeto, que é menstruação sem neura, onde você pode menstruar sem preocupação de ter que comprar um absorvente. E aí eu incluí as meninas também na sua idade escolar, que às vezes não vai para a escola porque não tem o absorvente e não quer tá lá, né, passando, deixando ser vista. E hoje é lei, a Prefeitura de Salvador já pode disponibilizar nos locais de atendimento que as mulheres em situação de rua ou as meninas em idade escolar possam pegar seu absorvente, seu kit higiênico sem preocupação. O que é de utilidade pública, tem gente que nem sabe que Não tem sabe. esse Cara, direito. abrindo um parêntese aqui, eu quero ouvir outros projetos da senhora também voltados para mulher, mas abrindo um parêntese, não sei se vocês viram, acho que foi no período da pandemia que saiu essa matéria no Fantástico, eu acho, falando sobre a pobreza menstrual. Velho, é surreal, velho. Tipo Pois assim, a gente vê que o Brasil, ele carece de coisas básicas, cara. Tipo assim, a mulher não tem direito de menstruar, velho. Sacou? Tipo... Eu fiquei, assim, eu apresentei esse projeto, Menstruação Sem Neura, assim que eu entrei, em 2021. Sim. Janeiro, mais ou menos fevereiro. Quando 4 meses depois, eu vejo um projeto parecido no Fantástico. Aí eu disse: meu Deus do céu, ó. E vamos lá, se lá tá preocupada, aqui também tem que se preocupar. E graças a Deus deu certo. Exatamente. Tomara que essa proposta ela possa ser ampliada para o Estado, né? Porque assim, a gente vive... Hoje o Estado da Bahia é um dos mais pobres, né, do Brasil. Acho que está entre os 5 mais pobres do Brasil. E a gente tem uma questão que é justamente a necessidade básica. Eu acho que 60% dos municípios da Bahia não possuem saneamento básico, cara. Eu posso voltar só numa pauta rapidinho? Pode sim. Que a gente falou da cultura gospel e eu apresentei um projeto agora, tem 2 semanas, que assim, eu vi o Festival de Cultura, tá bonito, tá bem organizado, só que no dia 28, 27, a gente não viu muito aproveitar os pratas da casa. É importante. Então eu entrei com um projeto que todo evento que seja gospel, que pelo menos 30% seja prata da casa. Perfeito. Pela prefeitura. Porque a gente dá oportunidade a tanta locais, gente, né? que vem de fora, paga caro, 40 mil, 60 mil. E por que não, a gente tem cantores? Se você vê meu Louva Bahia, Louva Salvador, meninas de bairros que cantam muito. E por que a gente não dá oportunidade aos cantores de Salvador para estar cantando? Aí vai pegar o cantor de Salvador, botar num trio
frio, lá no subúrbio, em uma caminhada, por que eles não têm que ter honra de cantar no palco principal? Por que a gente só dá honra para as pessoas de fora? Por que os nossos cantores de Salvador têm que mendigar pedindo para cantar, sendo que a gente, quem é nossos eleitores, quem é nossa, que bota a gente lá, não vai ser valorizado? Então eu fiquei muito triste por não ter tido essa visão, quem ficou à frente disso, não ter tido essa visão de poder contratar pessoas, incluir as pessoas de Salvador que cantam muito, que têm sua carreira. Não é aquelas pessoas que já têm uma carreira, mas eu estou dizendo é de você valorizar aqueles pequenos que estão começando, que cantam muito, como que podem o projeto ser Boca na Brasa, valorizados. né? Eu acho que na prefeitura tem um projeto assim que é o Boca na Brasa, que às vezes eles botavam algumas atrações famosas nos bairros, né? Podia ser alguma coisa assim. E aí dentro dessas atrações famosas botavam alguns menores, né? Que era assim, uma parada itinerante. Intercalando. Isso eu acho que você falou que foi em Recife que você falou que faz assim? Acho que sim. Se eu não me engano, em Recife, que eles têm uma cultura de... por exemplo, assim, eles contratam um cantor famoso, algum artista famoso, só que esse artista famoso, ele vai ter o protagonismo dele no show, só que ele vai entrar como, por exemplo, Daniel Viana convida a Anitta. Entende? Mas ele tá dando o protagonismo para Daniel, que é local. Pronto. Isso é legal. Nossa. Isso é legal. Inclusive, aí massa, fica até uma dica pra pegar esses espelhos de projetos que já existem. Viu, Ataíde? Porque, e a gente aí adapta. Ó, pai, a Thaís tá chegando em você, velho. Tem que valorizar esse homem. Tá anotando, Ataíde? Tem que valorizar esse homem Já aí. ou é você, Ataíde? Já tem uma indicação e tem uma dica Inclusive, do projeto a Thaís, de lei. galera, se quiser um docinho aí, eu... Não lhe avisaram que eu não como doce, não? Não falaram não. Come salgado. Por quê? Ah, tem salgado lá Salgado fora. ali, ó. Por exemplo, lá fora eu vou. Daqui a pouco. Agora vai, né? Pronto, perfeito. Agora deixa eu te falar. Agora, peraí, ainda Vai, falando vai. sobre essa parada, você tava falando Do gospel. do gospel. Tem uma paradinha aí, viu, Débora? As igrejas não valorizam o movimento gospel, não. Falam que eu já fui cantor gospel, Não, parceiro. você é Valoriza música, não. Daniel, é músico. Eu sou né? músico, eu já fui cantor gospel. É uma das coisas que eu fiz na minha vida. Eu fiz barzinho, carnaval e gospel. A coisa mais aleatória do mundo. Mas eu fiz. Tipo assim, onde é que tava, eu tava indo. Só que assim, eu comecei no gospel, né? Tipo, cresci num lar cristão e tal. E aí na igreja não era valorizado não, irmão. Você não é valorizado não. Você tipo assim, não, você tem que ir pra fazer porque você tem que fazer, porque é obra de Deus e tal. Mas é obra de Deus, mas você também tem que chegar junto, pô. Às vezes os caras não querem dar nem transporte, pô. Não quer Então dar- fica a dica aí pra você que é pastor. Valorize primeiro na sua igreja, pra depois a prefeitura ver relevância e contratar o músico da sua igreja. Né? Porque isso aí. não dá pra viver só de tapinha nas De costas, amor, né? De amor. De amor, pelo amor de O Deus. reconhecimento agrega dignidade também, Exatamente. sobretudo, né? Mas assim, a gente tá falando sobre isso aqui, mas a gente É tá... honra, né? Você precisa honrar as pessoas. Sim, isso é digno. da base. Você reconhecer a pessoa pelo trabalho dela, né? Trabalho, enfim. Mas assim, a gente tá chegando num momento aqui que eu tenho uma outra dúvida também, né? Pô, a gente tá chegando em 2024. A gente sabe que ano que vem é uma eleição que talvez seja uma eleição, um projeto piloto de eleição difícil, né? Vai ser uma eleição. Eu acredito que essa vai ser a eleição mais difícil das últimas 3 eleições aí, né? E a gente tem ali partidos ali, menos partidos. Como vai ficar Débora nessa cena? Zé, Débora tá esperando as cenas acontecerem. Sabiamente. Sabiamente. né? A gente Esperando no Senhor, né? Esperando, olhando o cenário, ver como é que vai ficar o cenário. É um cenário bastante difícil, a política mudou, diminuiu os partidos, não tem mais aquela questão de coligação. Sim. Então é você por você mesmo. E então... como é Débora em relação à perspectiva de presidência da Câmara, presidência de uma comissão, eu falo de uma CCJ, porque se eu não me engano a Câmara de Salvador a gente nunca teve uma presidente mulher. Nunca teve. E aí a gente vai sim, com certeza, vir com a visão diferenciada, vai estar correndo atrás de ocupar mais espaços. Acho que eu aprendi muito durante esses 2 anos e meio que a gente vem à frente de algumas comissões, sabendo, né, tudo é aprendizado, você sabendo onde está pisando, como você deve agir. Então, é uma escada.
E cada escada tem seu degrau, e eu sei que com certeza eu vou estar buscando subir essas escadas. Então a gente pode esperar uma Débora mais experiente, 2024 mais madura dentro dessa... Com certeza, mais brigona pelos direitos do povo, e com certeza mais projetos relevantes, porque são projetos que às vezes eu fico assim, poxa, não pode... aprova projetos que não são tão de relevância e projetos que são de relevância, por exemplo, também aí fazendo um apelo do projeto de relevância que a gente está lutando, que é treinar os professores e a classe dos professores nos primeiros socorros. Então, eu tive um problema, já tem um projeto, Lucas, né, a Lei Lucas, fora, que onde a criança morreu por causa engasgada e porque não tinha ninguém treinado para isso. Então, nós temos o SAMU na prefeitura, que pode sim dar esse treinamento para os professores, para as equipes, de saber pelo menos desengasgar, fazer uma reanimação, fazer uma imobilização em um braço, a criança cai, vai esperar ainda um atendimento, podendo 1 minuto salvar a vida de uma criança. Então, é um projeto que eu estou levando para a educação, ainda não foi aprovado, está aí porque tem custo, porque isso, mas não é o custo, gente. É a vida. É a vida, né? E a vida é um bem mais precioso, que vale muito mais do que qualquer custo que a prefeitura venha a ter com esse treinamento. Então, eu também deixo o meu apelo. O recente foi aprovado o projeto que é Nascer Saudável, graças a Deus, que nós tínhamos muitas crianças pegando com doenças porque a mãe tinha um estafilococcus. Então é um exame que a gente vem incluir aí no pré-natal da gestante. Então eu busco projetos de relevância para a vida e para a saúde das pessoas e para a educação e para o gospel. Então Perfeito. Não são projetos mirabolantes que... Mas a gente sabe que também existe um jogo político de aprovar projetos. Como é a sua posição hoje na Câmara? A Débora é oposição, Débora é um bloco independente, Débora é situação à prefeitura. Como é Débora geograficamente dentro desse cenário? Pronto, Débora, ela aprova os projetos que são de relevância para o município de Salvador, ao lado do prefeito Bruno Reis, e tem seu posicionamento, como, por exemplo, na questão da enfermagem. Né? Eu disse ao prefeito que eu não iria contra a minha categoria, porque nós sofremos muito. Eu sou enfermeira de formação e eu sei o que é criar um filho sem ver, eu sei o que é criar um filho dormindo 3, 4 dias em hospital. A jornada da enfermagem é uma loucura, então eu não poderia ficar contra a minha categoria. Então aquilo que é digno e o que é relevante, eu estarei sim, sempre. Ele sabe que pode contar comigo, mas aquilo que vai contra os meus princípios, com certeza ele me entende e a gente vai votando conforme o nosso entendimento. Mas como é você falou de categoria, né? De sua categoria de enfermagem. Débora hoje tem uma como é que eu posso dizer, uma capilaridade de eleitores maior no gospel ou na enfermagem? Você é mais reconhecido? Mais no gospel. Mais no gospel, né? Mais no gospel. Entendi. Também tem a questão do pai, né? Tipo, por conta das igrejas. Associação meu pai à foi pastor. imagem. E eu fui, meu pai sendo pastor, eu andei em muitas igrejas, né? Meu pai foi pastor em Paripe, em Tancredo Neves, fui pastor em Coutos, então a gente já Apesar andou... de que, Débora, transferir voto não é fácil. Não então é fácil. Provavelmente a maioria dos seus votos são seus. Porque transferir, mesmo que seja filho, que seja pai, que seja o que for, transferir verdade. voto não é tarefa fácil. Não é fácil. Então, provavelmente são votos seus. Agora, minha dúvida, a gente tá falando aí de voto, né? De quem é o público dela. 2024, Débora vem. E o Ziel vem? Ele tem um trabalho, está fazendo um trabalho para Lauro de Freitas, né? Ele tá nessa cogitação de ser candidato a prefeito de Lauro de Freitas, né? Pré-candidato a prefeito de Lauro de Freitas. E eu acho que Lauro de Freitas precisa de algo novo, é o que eu disse a ele. Eu vejo o Lauro de Freitas assim, muito esburacada, muito abandonada, não tem praça para brincar, não tem muita coisa. E eu acho que Lauro de Freitas está precisando de oxigenação. Tempo de chuva fica alagadíssimo, né?
Tem muitas queixas nessa natureza. Muitas queixas. A Ataíde já fez vários vídeos sobre isso. E a Ataíde é vereador? Pré-candidato ou não? Não é não, né? Vamos ver. A Ataíde tem potencial. Ele tá se... Como é que diz? Se posicionando lá, né? E se preparando para isso. Quem sabe, Ataíde? Tamo aí. Qualquer coisa é só falar. E aí eu acho que Lauro merece. Lauro é uma cidade linda que pode ser ainda melhor. E merece um novo. Eu olho pra Laura assim, rapaz, eu fico vendo o trânsito de Laura assim. Todas as vezes que eu treino, eu faço um esporte ali em Vilas, né? Ali perto de Vilas. Aí várias vezes eu já não fui, porque eu falei, poxa, eu vou ter que ir por dentro de Lauro de Freitas, não é possível. Porque ali não tem mais por onde crescer, não, velho. O trânsito ali, eu não vejo saída pro trânsito de Lauro, não. Sim. Eu, sinceramente, aquela principal ali, eu esqueci da Estado do Coco Não ali. tem um asfalto que preste, Estado do né, Coco, Lauro? Estado do Coco. Eu não vou falar nada, até porque quem quiser vir aqui pra poder se defender... né, Moema, venha cá que as portas estão abertas. Mas o bicho tá pegando, viu? Assim, tem muitas queixas. Ela vai chegar aí, a Moema vai chegar aqui, ela vai explicar como é. Várias queixas. Bom, a gente teve com Débora Santana, vereadora de Salvador, seu primeiro mandato. Débora, muito obrigado pela sua participação. Antes da gente concluir, a gente tem aqui um bate-bola rápido, né? Que eu vou te fazer algumas perguntas e você vai responder de forma bem curta. Lá né? vem Com a pancada. Não é nada. Mas todo assim, mundo pensa. Todo mundo pensa. Agora aqui é uma pancada, mas não. Aproveite. Deixa eu ver aqui onde é que vocês vão. Pode olhar, não tá pô. aí, não. Tem nada a ver aí. Tá. Eu vou falar um nome e você vai me dizer o que você acha desse nome. É tipo, Beleza? como é o nome daquele programa? Pô, velho. Do chapéu, Eu tiro pra quem eu tiro o chapéu, entendeu? Agora sim, pode desabafar, entendeu? Tudo fica que à tá nesse vontade. coraçãozinho. Jesus, quem dera. Vamos lá. Desabafe, entendeu? É só pra nós aqui, né? só ninguém tá vendo. Entendeu? A gente não vai falar pra ninguém. Então vamos lá, Bruno Reis. Grande homem. Grande homem. Tem alguma quiser- ressalva? Não? Se quiser fazer alguma ressalva com os nomes que ele forem falando, pode. Então tá bom. Bom administrador. Pronto. Pastor Sargento Isidório. Uma pessoa incrível. Um louco doido por Jesus. Carlos Muniz. Um grande amigo. Bolsonaro. Um líder. Lula. Cri, cri. Um agente público. Já deu pra entender, né? Enfim. Então, alguma consideração, Cleiton? Não, cara, assim, eu costumo dizer que esse espaço aqui, as pessoas, um monte de gente que a gente já convidou, pensa que a gente, meu Deus, vamos mandar uma pauta. Eu falo, cara, é tranquilo. Foi tranquilo? Foi, tranquilo. Então, viria mais vezes? Venha toda hora que vocês quiserem. Adorei. Realmente, Adorei. Entende? A gente, brincadeiras à parte, a gente te deseja sorte, uma jornada feliz, né? Na sua caminhada. Espero que seus projetos sejam sancionados, porque tudo aquele projeto que dialoga com gente, cuidar de pessoas e trazer ali dignidade pro povo, a gente apoia, independente de ser de esquerda, de direita, de centro. Né? A gente não tem como se opor ao justo, né? Ao que é certo. E é isso, muito obrigado por ter vindo. Sua assessoria também, a gente é bem parceiro, os meninos são gente boa pra caramba, né? E cobre de Ataíde pra ele protocolar os dois já saiu projetos, dois né? projetos. Antes que os Viu? urubus possam... Rápido. Pois é, viu? E se quiser fazer alguma consideração final, algum apelo... Não, só agradecer mesmo a você, a Cleita e a Daniel Ela lembrou. Ela lembrou. por essa abertura, essa oportunidade, dizer que eu tenho trabalhado por Salvador incansavelmente, todos os meus projetos, tudo que eu penso, tudo que eu valorizo, principalmente a região do subúrbio, Pirajá, Valéria, B14, Penacho, Verde, a região que são regiões que sempre me honraram e eu sempre estou atrás de morar melhor, estou atrás de moradia, asfalto, o que o poder público, o que a prefeitura pode disponibilizar. Aqui já agradeço às secretarias, os secretários que de forma incessante me atendem, ao prefeito Bruno Reis por sempre também estar me atendendo, trazendo essas pautas. Não é fácil, a gente sabe que é uma luta diária por espaço, por locais, mas eu com certeza nunca vou subir pisando em alguém. Se eu tiver que ser só isso, vai ser, mas eu saio de cabeça erguida, mas não vou sair porque eu
a vida ainda vai continuar me dando a oportunidade de cuidar do povo de Salvador, de cuidar dos homens e das mulheres, das crianças, e com certeza continuar esse trabalho que eu tenho no coração e um sonho que eu tenho de um centro de atenção às crianças com deficiência e com microcefalia. É uma coisa que eu tenho no coração, ainda não realizei, mas eu vou realizar, porque essas mães sofrem, precisam. Eu tinha no Roberto Santos, mas com a pandemia foi retirado, então hoje as mães que sofrem com crianças com deficiência têm que ir para vários lugares precisando desse centro de atenção a essas mulheres e essas crianças, porque trata a criança, mas uma mãe de uma criança deficiente merece todo cuidado, todo carinho. Sem dúvida. Gente, essa foi Débora Santana e esse foi mais um episódio do PolitiQuestion. Aqui o PolitiQuestion é um oferecimento do Creative House e do Politimax. Até a próxima. Tchau, tchau.